do Brasil têm tropeçado em pequenos times do nosso continente. Vamos fazer um corte de 2017 para cá. Na Libertadores de 2017, o Atlético Mineiro foi eliminado pelo pequeno Jorge Wilstermann da Bolívia nas oitavas de final. O primeiro mata-mata da Libertadores depois da fase de grupos. No mesmo ano, o Palmeiras foi eliminado para o Barcelona de Guayaquil, que é um time grande do Equador, mas nunca venceu uma Libertadores. Na mesma competição, o Santos foi eliminado pelo Barcelona. O São Paulo foi eliminado pelo pequeno Defensa e Justiça na primeira fase da Sul-Americana de 2017. Na mesma competição, o Cruzeiro foi eliminado pelo Nacional Querido do Paraguai, que é um time pequeno também do Paraguai. Na Sul-Americana de 18, o São Paulo foi eliminado pelo Colón, que não está nem entre os clubes médios da Argentina. Tá, um clube médio, de pequeno para médio na Argentina. Assim como o Tajeres, que eliminou o São Paulo da Libertadores de 19, na primeira fase. O Santos, ano passado, caiu para o pequeno River Plate do Uruguai. Pequeno mesmo, é um time pequeno do nosso país vizinho. E o Atlético Mineiro foi eliminado pelo Colón na semifinal da Sul-Americana. O Corinthians caiu para o Del Valle, na semifinal da Sul-Americana do ano passado. Foi eliminado pelo Guarani do Paraguai, na primeira fase esse ano, do mata-mata da Libertadores. E ontem o Fluminense caiu contra o modesto Unión La Calera do Chile. Então não é um desenho muito bonito, não. De grandes times do nosso futebol contra times considerados pequenos de países aqui vizinhos. Aí vai de gestão, porque eu acho que os times brasileiros gastam mal. Gastam demais. Isso, desde o ano passado, aqui mesmo na seleção, para dar um exemplo do Palmeiras, né? O Palmeiras tinha um elenco que todo mundo dizia que era o melhor do país, tudo. Mas não tinha 11 melhor que os outros times. Então, isso é gastar mal. Eu acho que os clubes brasileiros gastam mal. Os nossos jogadores estão muito valorizados para o que jogam. A verdade é essa, sinceramente. Outro dia deram exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, o Soteldo é bom jogador? Bom jogador. Só que ele não vale 50 milhões, pô. Que o Atlético Mineiro queria dar. Sabe? Então, a gente está, não sei que realidade que nós estamos, que os nossos clubes não têm dinheiro e continuam gastando e gastando mal. Né? Ou pelo menos fingindo que estão pagando. Isso, e estão gastando mal. Então, eu acho que é aí que está o problema, a montagem dos times, né? Então, a gente pega qualquer time no Equador, que arma direitinho o time, e vem aqui e complica a gente. Então, quer dizer que a gente está gastando mal. Então, os jogadores nossos estão muito valorizados para o pouco futebol que estão fazendo. Eu vou ilustrar isso aí que falou o Muricy, com os valores de elenco dos times que, nesse ano, enfrentaram rivais modestos aqui do nosso continente. O Fluminense, por exemplo, que encarou a União La Calera ontem, o valor de elenco do Fluminense, estimado pelo site Transfer Market, é de 162,8 milhões de reais. Do União La Calera, 46. O triplo. O Fluminense gasta o triplo. E olha o tamanho do Fluminense. É um time 4 vezes campeão brasileiro, 1 vez da Copa do Brasil. O União La Calera nunca ganhou um título de primeira divisão no Chile. Vamos a outros exemplos? O Corinthians gasta 387 milhões. Mais de 10 vezes o que o Guarani tem no valor do seu elenco. O Corinthians é um super campeão brasileiro, né, com 7 títulos brasileiros, 3 Copas do Brasil. O Guarani tem 11 títulos paraguaios e 1 Copa do Paraguai. Mas o Corinthians é 2 vezes campeão do mundo, Libertadores, Recopa. Mais exemplos. O Atlético Mineiro, que perdeu de 3-0 do União Santa Fé, tem um valor de elenco 3 vezes superior ao seu adversário argentino. Que é um time que nunca foi campeão também na primeira divisão da Argentina. É uma vergonha, né, André? Você tá demonstrando, por A mais B, que é uma vergonha os clubes brasileiros serem eliminados nessa primeira fase para esses times, com esse investimento dos clubes brasileiros, com essa tradição que tem os clubes brasileiros. Não tem outra palavra. Para mim é vergonha, para mim é vexame. Você não acha também um pouco subestimar o mérito dos adversários? Mas chamar de vergonha? Por esse investimento dos clubes brasileiros, pela tradição que tem os clubes brasileiros e pelo investimento, como disse o Muricy, a gente pode questionar se os times sabem gastar esse dinheiro. Mas os times teriam a obrigação. Aí você antecipa a preparação, eu não sei o que faz, tem que arrumar um jeito. Mas não dá para você chegar
o tamanho da camisa do Corinthians, o tamanho da camisa do Guarani do Paraguai, o tamanho do investimento do Corinthians, o tamanho do investimento do Guarani. Os outros exemplos citados, Atlético Mineiro e União Santa Fé. O Fluminense, o tamanho da camisa do Fluminense, o investimento do Fluminense, nós não estamos comparando o Fluminense dentro do cenário do futebol brasileiro. Nós estamos comparando o Fluminense com o União La Calera, do Chile. Não dá. E não ganhou nenhum dos dois jogos. A gente não pode achar normal, a gente não ganhou pode nenhum achar dos que tá dois tudo jogos. certo. A gente não pode achar, eu acho que tem sim um pouco de menosprezo e eu coloco de soberba, eu coloco os jornalistas também nessa história, porque quando a gente avalia muito por desconhecimento dos clubes adversários, que os clubes brasileiros são sempre os favoritos em determinados confrontos, mas eu acho que colocando tudo isso na balança, como a gente colocou aqui, provando por A mais B, pelos números, pelo investimento e pela camisa, pela tradição, os clubes brasileiros não podem achar normal cair fora dessa primeira fase. Mas sabe